para esperar uma possível transferência para o exterior, que acabou não acontecendo. Depois, no final daquele ano de 2004, eu fui emprestado de novo para o Juventude e terminei o Campeonato Brasileiro lá. Nesses dois clubes eu estive muito bem, conheci ótimas pessoas, foi muito importante para minha bagagem também. E tudo isso serviu para mim depois, quando eu cheguei aqui na Europa, eu cheguei mais maduro e mais experiente, né? Apesar de ter vindo com apenas 19 anos. A nova casa, em 2005, passou a ser a bela Côte d'Azur, do sul da França. A charmosa Nice tem, ao lado de paraísos como Mônaco, Cannes e Saint-Tropez, o atacante teve que deixar de ser um garoto na marra. Eu cheguei na Europa, eu tinha acabado de fazer 19 anos. Aliás, eu recebi a notícia de que eu vinha pro Nice no dia do meu aniversário, dia 13 de janeiro do ano de 2005. E eu fiquei muito feliz, não pensei duas vezes, era meu objetivo de vir para a Europa, então eu aceitei esse desafio. E minha chegada no Nice, o clima me facilitou muito, porque no sul da França é uma linda cidade, um mar, muito agradável de se viver, mas no início não foi muito fácil, porque não tinha nenhum brasileiro, então eu tive que me virar, eu procurei aprender o idioma o mais rápido possível para facilitar as coisas, e depois o estilo de jogo também, eu aos poucos fui me adaptando, e essa passagem no início para mim foi muito importante para hoje vir e chegar no Lyon. Foi preciso determinação, disciplina, vontade de vencer. O garoto da pequena Parapuã dedicou-se de corpo e alma aos treinamentos, mergulhou também com todas as forças na adaptação a um estranho mundo novo, em que tudo parecia diferente, a um mundo de solidão e pouquíssimas palavras. Por um lado é meio complicado, porque no começo não entender tudo o que diz o treinador, o que é o treinador, é meio difícil conversar com os companheiros também. No futebol é necessário muita comunicação. Mas, por outro lado, eu tive que me esforçar muito mais para aprender o mais rápido possível. Então, isso fez com que eu aprendesse o idioma, acho que em 3 meses eu já estava entendendo mais ou menos e me virando, falando já francês. E cada dia que eu aprendi alguma coisa era uma felicidade muito grande, né? Dizem que o melhor professor para todos os assuntos é a necessidade. Ao contrário de muitos jogadores que chegam em clubes cheios de brasileiros e se acomodam com poucas palavras estrangeiras, Ederson hoje em dia fala perfeitamente o francês e o italiano. Porque foi no país vizinho, que fica a menos de 50 quilômetros de Nice, que ele encontrou aquela que seria a futura esposa. Aí é que o português deixou de ser falado mesmo, até nas horas de folga. Hoje sim, hoje tranquilo, depois de 4 anos aqui, eu aprendi bem francês, com o curso que eu fiz com um professor particular no início, e depois eu continuei falando com os companheiros, hoje eu me viro bem. Mandando bem no francês e no italiano. Casado e feliz da vida, Ederson foi sentindo-se cada vez mais à vontade em Nice, e isso se refletia em campo. Com o talento do brasileiro, o pequeno clube fez uma das melhores campanhas de sua história e chamou a atenção de todo o país. O Nice é um time médio, né, digamos assim, e a cada ano a gente começava o campeonato com o objetivo de se manter na primeira divisão, né? Eu cheguei, fui me adaptando aos poucos e tive uma progressão muito boa. O que eu mais aprendi no futebol europeu foi a parte defensiva, né? Aqui mesmo os atacantes são obrigados a defender e muito, e eu estou jogando numa posição como meia, mas meia bem aberto, ou às vezes jogo à direita, na esquerda. Já fiz 2 jogos como centroavante também, no momento que a equipe precisou. E isso dificulta muito depois para atacar, né? Porque tendo que defender para ajudar a equipe, às vezes perde muita energia para atacar depois. Mas eu vou continuar sempre trabalhando com o time e depois os gols vêm naturalmente. Foi assim, tentando preservar o estilo brasileiro, mas sabendo que não adiantaria remar contra a maré, que Ederson conseguiu, passo a passo, chamar a atenção. A cada jogo contra o Lyon, os brasileiros mais experientes vinham passar informações e enchiam o garoto de esperança.
Olha, desde o início, quando eu cheguei no Nice, soube que o Lyon já estava olhando o meu futebol. Então eu procurei sempre fazer o melhor trabalho possível, mostrar o que eu sei fazer, porque eu sabia que o Lyon estava me observando em alguns jogos, com os campeonatos jogando com o Nice. Às vezes a gente conversava depois de um jogo e tal, quando a gente se enfrentava aqui contra o Lyon, conversava com o Julinho, o Cris, eles me diziam que o pessoal estava de olho em mim, então isso me motivava para continuar trabalhando, para um dia, quem sabe, ser contratado pelo Lyon. E este dia chegou em julho de 2009. O poderoso OL anunciava que havia investido 40 milhões de reais no novo Juninho. Não é fácil ouvir isso, mas como a pressão faz parte de uma profissão muito bem paga, o garoto estava nas nuvens. Era mais um presentaço em outro aniversário. Foi mais ou menos no mesmo período. Foi no mês de janeiro, quando se abre o mercado, né, no mês de janeiro. O Lyon entrou em contato, queria que eu viesse muito rápido para cá. E aí, naquele ano passado, o Nice estava na quarta colocação no campeonato e o pessoal não queria me deixar vir de jeito nenhum. Aí a gente acabou achando um acordo com o Lyon e o Nice. Eu acabei ficando lá até terminar a temporada e depois eu cheguei esse ano aqui para começar a temporada desde o início com o Lyon. Ao contrário do elenco, digamos, operário do Nice, aqui em Lyon, Ederson trocava passes com superastros como Juninho e Benzema, até mesmo na comissão técnica. O OL tem nomes reverenciados na França. O treinador de atacantes, por exemplo. Aqui tem disso. Um treinador só para cuidar de quem tem a missão de fazer e preparar os gols. Pois este cargo está sendo ocupado desde a temporada passada por um goiano que marcou época por aqui. Tony Anderson, ex-Barcelona, Vasco, Mônaco, seleção brasileira, um dos maiores ídolos da história do Lyon. É com o ex-artilheiro que Ederson aprimora suas qualidades dentro deste perigoso jogo de parecer europeu em campo, sem deixar de atuar como sul-americano. Em clima bem brasileiro, ele também aproveita as horas de folga depois dos treinos para, por exemplo, brincar com o filho de Anderson. E a gente logo nota que o garoto é bom de bola, hein? É genético, assim como essa alegria, este prazer de jogar futebol. Falando em alegria dentro de campo, no próximo bloco vamos com Ederson até o gramado do Gerland. Vamos seguir a nossa conversa neste terreno em que já foram jogadas partidas da Copa do Mundo e da Copa das Confederações. O Expresso da Bola volta em um instante. Já.